Fala, meus queridos! Muito boa noite. Professor André aqui na área. Com o nosso tópicozinho aqui, nosso tema da nossa aula de hoje, que é sobre proporcionalidade. Beleza? Queria mandar um abraço para a galera aqui de Jerumênia, do Piauí. Então, gente, esse tema aqui, ele é muito importante. Inclusive, eu já comecei a falar com vocês, professor, mas o que é proporcionalidade mesmo? Me diga aí, o que é essa parte de proporcionalidade? Nós vamos resolver e elaborar problemas envolvendo proporcionalidade, incluindo duas ou mais grandezas diretas ou inversamente proporcionais. Com muitas resoluções aqui de questões durante a nossa aula. Professor, e proporcionalidade? O que é, gente? Aquelas famosas regras de 3. E eu já falei com vocês na aula anterior sobre a questão da regra de 3 simples. Regra de 3 simples. Aí nós vamos entrar agora na parte da regra de 3 composta. Vou mostrar para vocês a diferença. Então, algumas questões você professor, mas eu não sei se ele está falando de regra de 3 simples. Eu não sei se ele está falando de regra de 3 composta. Então, você tem que... Vou mostrar para você. Na hora que você bater o olho, você já sabe o que é que está falando. Se é regra de 3 simples ou composta. Beleza? Quando a gente vai entrar na parte da proporcionalidade, você tem que saber identificar algumas coisas. Como assim? Saber se as grandezas elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Professor, mas como é que eu sei, quando eu analisar duas grandezas, como é que eu sei que elas são diretamente proporcionais? É quando as duas grandezas aumentam, você pode observar aí, ou quando as duas grandezas diminuem. Gente, isso configura o quê? Grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Ou as duas aumentam, ou as duas diminuem. Isso quer dizer que o aumento de uma implica no aumento da outra. Ou a redução de uma grandeza implica na redução da outra grandeza. Elas são ditas o quê? Grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Agora, professor, como é que eu sei? Quando é que eu olho as grandezas e elas são ditas inversamente proporcionais? Isso quer dizer o quê? Quando uma grandeza aumenta e a outra grandeza diminui? Ou quando uma grandeza diminui e a outra aumenta? Elas são ditas o quê? Grandezas, o quê? Inversamente proporcionais. Beleza? Isso quer dizer o quê? O aumento de uma implica na redução da outra. Ou quando a redução de uma implica no aumento da outra. Isso é dito o quê? Grandezas inversamente proporcionais. Gente, só para vocês terem uma ideia. A gente começa a analisar, a estudar essa parte de grandezas proporcionais, a gente vê a primeira vez lá no 7º ano do ensino fundamental. E a gente revisa agora aqui na 3ª série. Essa parte da matemática básica, que é currículo aqui na nossa 3ª série. E primeiro, sabe o que? Os alunos eles esquecem muito essa parte de divisão proporcional, grandezas diretamente, inversamente proporcionais. Os alunos eles esquecem muito essa parte aqui de proporcionalidade. Beleza? Vou mostrar para vocês aqui um exemplo de regra de 3 composta. A regra de 3 composta é um processo prático para resolver problemas que envolvem, olha aqui, não esqueçam,
para ser uma regra de 3 composta, é o que envolve mais de 2 grandezas, que podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Se tiver somente 2, foi o que a gente estava falando semana passada. Se tiver só 2 grandezas, o tipo de regra de 3 é o quê? Regra de 3 simples. Beleza? Olha aqui. Vou botar um exemplo para vocês aí. Melk Neres. E diz assim: uma fábrica, em 3 dias de trabalho, ela produz 360 metros de tecido, fazendo funcionar 8 máquinas. Em quantos dias poderá produzir 1.080 metros de tecido, fazendo funcionar 6 máquinas? Então, gente, primeira coisa, na hora que você bater o olho, você olhar, gente, eu sei que está falando aqui regra de 3. Mas eu tenho que analisar quem são as minhas grandezas. Quem são essas grandezas aqui? Nós temos a quantidade de dias, os metros, que é o do tecido, né? E a quantidade de máquinas. Beleza? Então, isso, eu já sei que tem 3 grandezas. Então, já tem mais de 2. Então, já sei que se trata de uma regra de 3 composta. Aí, primeira coisa é colocar as grandezas. Dias, que eu falei para vocês, tecido, né, que está em metros, e as máquinas, que são as quantidades. Aí, 3 dias, 8 máquinas, produzem 360 metros de tecido. 6 máquinas produzem 1.080 metros de tecido, numa quantidade X de dias. Aí, primeira coisa que você tem que fazer, o que é analisar se essas grandezas são o quê? Diretamente ou inversamente proporcionais. Pois eu vou mostrar para vocês aqui. Toda vez que você bater o olho, está falando de regra de 3, você tem que analisar as grandezas. Sempre você vai começar, no caso você vai olhar para ela, né? Para a grandeza que está com a variável ali. No caso aqui é o dias, né? Aí você bota lá. Eu boto essa primeira setinha para cima. E outra coisa, quando as setinhas tiverem o mesmo sentido, é porque ela é dita diretamente proporcional. Se ela tiver sentidos diferentes, por exemplo, um para cima e outro para baixo, ela é dita grandezas inversamente proporcionais. Beleza. Gente, acompanha comigo. Se tu tem mais metros de tecido para produzir, tu vai levar mais ou menos tempo. Tu vai conversar com a questão mais tempo, né, não? Se é mais metro, mais nós vamos demorar. Por isso que essas duas setinhas estão para cima. Agora, eu vou analisar a quantidade de máquinas e os dias. Gente, agora tu tinha 8, mas agora só tem 6 máquinas. Diminuir a quantidade de máquinas. Tu acha que vai o quê? Eu vou precisar de mais dias ou de menos dias? Menos máquinas, mais dias. Eu vou demorar. Então, são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Por isso que a setinha está para baixo. Pessoal, agora eu quero entender essa montagem da questão. Eu quero entender como é que eu monto, Ana Caroline, como é que eu vou montar esse tipo de questão. Acompanha comigo. A grandeza que a gente quer descobrir, que no caso aqui é o X, a quantidade de dias, eu começo com ela, ó. 3 está para X. Beleza?
Agora, as outras grandezas, que no caso é tecido e máquinas nessa questão, vocês vão botar elas multiplicando. Por exemplo, quem é diretamente, eu boto na mesma ordem. Por exemplo, 360 está para 1080. Agora, observa bem aqui, ó. Observa aqui que essa aqui é inversamente. Não é isso? Se é inversamente, ó, o 6 que ficou lá em cima e o 8 que ficou aqui embaixo. Beleza? Por isso que ele foi lá para cima. Por isso nós temos que analisar quando que as grandezas são o quê? Diretamente. Quando que as grandezas são inversamente proporcionais. Então, vou começando a simplificar. Ó. Esse 0, eu cortei com esse 0. E esse 6 eu simplifiquei com esse 8. Ficou 3 sobre 4. Quem é que eu posso mais? Esse 6 aqui, ó, o 36, aqui ficou 6. E aqui ficou quanto? 18. Por isso que ficou 6 sobre 18. Vezes 3 sobre 4. Posso de novo aqui por 6. Aqui fica 1 e aqui fica 3. Por isso ficou 3 sobre x é igual a 1/3 vezes 3 quartos. Agora aqui, ó, esse 3 eu posso simplificar com esse 3. Fazendo os meus pelos extremos, fica x igual a 3 vezes 4. Então, quer dizer o quê? Vai demorar 12 dias para produzirem 1.080 metros de tecido com 6 máquinas. Então, observe, você tem que ter muita atenção na hora de montar a questão, na hora de analisar, para saber quando que elas são que diretamente, quando que elas são que inversamente proporcionais. Beleza? Agora, vou mostrar aqui primeira questão envolvendo aqui essa parte de regra de 3 compostos. Então, fique atento que eu falei aqui nesse exemplo. Primeiro, você vai colocar as grandezas e depois vai montar a sua tabelinha. Beleza? Bora lá. Primeira questão. Para realizar o acabamento de um condomínio fechado, 2 pedreiros foram contratados. Sabendo que eles conseguiram fazer o reboco de 48 metros por dia, 48 metros quadrados por dia, trabalhando 6 horas diárias. Qual seria a produtividade se fosse contratado mais 4 para trabalhar 4 horas por dia? Então, gente, olha aqui para a questão, né? Nós temos aqui, quem é as nossas grandezas? Tu vai olhar para a questão e vai dizer, meu Deus, quem são as grandezas? Vamos analisar aqui, ó. Nós temos aqui os pedreiros, né? O que mais? A quantidade de metros por dia. E nós temos as quantidades de horas diárias. Beleza? Aí nós vamos montar uma tabelazinha e colocar essas unidades aí. Como assim, professor? Tá aí. Nós temos aqui, ó, 2 pedreiros. Eles fazem 48 metros quadrados de reboco durante 6 horas. Observa que a questão disse o quê? Foram contratados mais 4. E a gente não tinha 2?
Agora, se eu tenho mais 4, vai ficar com 6. Não é verdade? Agora, nós vamos analisar. Gente, quando a gente for analisar, eu quero que você fique ligado o quê? No seguinte. Que é, se tu tem mais pedreiros, aumentou a quantidade de pedreiros, tu acha que vocês vão produzir mais ou menos? E aí? Vamos produzir mais. Gente, é mais gente na obra. Dá pra gente rebocar muito mais. Não é verdade? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Beleza. Sempre outra coisa. Você vai analisar com a grandeza que a gente quer descobrir, que é a quantidade de área ali, do metro quadrado. Agora, gente, o tempo menos tempo, né? Você acha aí que é o quê? Que vai ser grandeza? Vai ser diretamente ou se vai ser inversamente proporcional? Me digam aí. Vamos produzir mais ou menos? Me diga aí, galera aí de Gerumênia. Diminui, né, Ana Carolina? Menos tempo. Menos tempo. Vamos também construir menos, não é verdade? Porque, vamos supor, tu tá na obra. Ah, gente, vamos trabalhar mais cedo, agora só é 4. Então, nós vamos produzir menos. Menos tempo, menos área para ser construída. Então, também é o quê? Diretamente proporcional. Por isso que a setinha está no mesmo sentido. Show de bola até aí? Agora nós vamos montar. Como? Sempre com a grandeza que a gente está atrás. Comece com ela. 48 está para x. Ó, como aqui está de boa, todo mundo é diretamente proporcional. Tu bota lá, ó. 2 está para 6 vezes o 6 que está para 4. Beleza? Bora começar a simplificar aqui, ó. Esse 6 eu posso simplificar com esse 6. E o 2 eu posso simplificar com 4. Aqui fica 1 e aqui fica 2. Aí fica 48 está para x. Lá em cima vai ficar ó, 1, né? Aqui ficou 1. 1 está para 2. Fazendo aqui ó, os meios pelos extremos, x é igual a 96 metros quadrados de área. Beleza? Agora, qual que é o gabarito aí dessa questão? 96. O gabarito aí está na letra D. De dado 96 metros quadrados. Então, deu para começar a compreender como é que é o estilo de resolução. Tem que montar, na verdade, para a gente poder analisar as grandezas. Tranquilidade, facilidade até aí. Bora lá para a próxima. Vamos lá para a questão 2. Olha aí. Nessa questão 2, vou dar aí 2 minutinhos aí na tela para a segunda questão.
Bora lá, né? Então, gente, bora ler aqui o probleminha primeiro para a gente poder montar a nossa tabela. E aí, Caroline, qual foi a resposta dessa? Galera aí de Geromênia. Para a produção de determinado tipo de peça em uma empresa, 5 máquinas com produtividade idênticas produzem 260 peças em 5 dias, operando 4 horas por dia. Sabendo que 2 dessas máquinas deram defeito, qual será a quantidade de peças produzida durante 10 dias se as máquinas restantes operarem durante 10 horas? Então, o primeiro passo qual é? A gente colocar as grandezas. A gente colocar aí as grandezas. Bora lá. Quem são essas grandezas? Máquinas, peças, dias e horas. Ele falou, 5 máquinas produzem 260 peças durante 5 dias, trabalhando 4 horas por dia. Ele diz que 2 peças, 2 máquinas, na verdade, deram defeito. Então, se era 5, agora só é 3. Então, vamos analisar. Se tu tem menos máquina, tu vai produzir menos peça? É diretamente. Por isso, estava 2 setinhas para cima, mesmo sentido. Ah, professor, mais dias de produção, eu vou produzir mais peças. Diretamente proporcional. Mais horas de produção, eu vou produzir mais peças. Também é diretamente proporcional. Beleza? Agora eu vou começar a montagem. Sempre eu começo com a grandeza, com o x da minha variável que eu quero descobrir. 260 está para x. Como todas as outras grandezas são diretamente, então a gente não vai precisar inverter nada. Aí eu coloco 5 está para 3, vezes 5 está para 10, vezes 4 está para 10. Beleza? Então, outra coisa que eu aconselho, simplificar. Bora lá. Simplificando. Aqui fica 1, com esse 10, simplificando, fica 2. O outro 5 ali, ó. Aqui fica 1, e esse outro 5 aqui fica 2. Aí como é que fica? 260 está para x, assim como 4 está para 3 vezes 4, que é 2 vezes 2. Dá para simplificar ainda. Esse 4, né? Aqui, ó, simplificando, fica 1. E aqui também, simplificando, fica 1. Fazendo aqui os meios pelos extremos, fica... Quem é esse x? 260 vezes 3. X é igual a 780 peças. Olha que questão interessante, também envolvendo essa parte aí de regra de 3 compostos. Então, como eu disse para vocês, monta a tabelinha com as grandezas. Começa sempre com a grandeza que você quer descobrir e vai analisando com as outras. Beleza? Bora aqui para a questão 3.
Na terceira questão, diz assim: a quantidade de ração utilizada para alimentar 10 cachorros em um canil durante 15 dias é de 60 quilogramas. Caso cheguem mais 8 cachorros no canil, quantos dias 80% dessa ração duraria aproximadamente? Então, gente, o primeiro passo, como eu já disse para vocês, é o quê? É analisar, é identificar quem são as grandezas. Gente, observe, nós temos aqui, ó, nós temos a quantidade de cachorros, né? Nós temos outra grandeza, que são os dias, beleza? E nós temos mais uma quantidade, que é o peso, né, da ração, que é os quilogramas, o peso, alimento. Você pode chamar de qualquer outro jeito aí, né? Beleza? Identificamos as 3 grandezas. Beleza? Primeiro passo. Como são mais de 2, então tu já sabe que está falando de quê? Grandezas, regra de 3 composta. Bora lá. Primeiro é o quê? Passo a gente já fez. Olha aí. Nós temos a quantidade de ração em quilograma, os dias e a quantidade de cachorro. Aí, completando a informação que ele deu. 10 cachorros, durante 15 dias, comem 60 quilogramas de ração. Ele disse que se aparecesse mais 8 lá, não foi? Se era 10 com mais 8, ficou 18. Professor, eu não entendi, foi esse 48. Onde foi que surgiu esse 48 quilogramas? Observa que lá na questão ele quer o quê? Somente o quê? 80%. Ele quer 80% que dure. Vai durar muito bem, Caroline. 80% de quem? De 60. Ah, professor, 80% de 60. É por isso, ó, que ficou o quê? 8 vezes 6, 48. Ele quer saber quantos dias vai durar 48 quilogramas dessa ração. Agora, beleza. Esse 48 saiu daí, da porcentagem, Caroline. Muito bem. Agora vamos analisar as grandezas. Gente, se tu tem menos ração, logicamente, vai durar menos dia. É diretamente. Agora, vamos lá. Se tu tem mais cachorro, mais animais lá nesse canil, vai durar menos dia. Não é não? A ração, mais animais para comer, vai durar menos dia. Não é isso? Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos começar agora, vamos montar. Depois, essa setinha para cima e se a outra estiver para baixo, quer dizer que elas são o quê? Inversamente proporcionais. Bora lá. Começando com o dia que é o X que a gente quer descobrir ali, ó. 15 está para X. Assim como, vou botar aquela outra ali, ó. 60, como ela também é diretamente, mesma posição. 60 está para 48. Agora fica ligado do cachorro, que é inversamente. O 18 é que vai estar em cima e o 10 é que vai estar embaixo. Por quê? Inversamente. Bora começar a simplificar. Esse 0 vai embora com esse 0. Outro. Quem é que eu vou poder simplificar mais? O 18
e o 48. O 18 por 6 dá 3. 48 por 6 dá 8. Bora lá, como foi que ficou? Ficou 15 está para x. Assim como 6 vezes 3 está para 8. Galera aí de São Pedro do Piauí, anexo Brejo. Beleza? Bora lá. Bora continuar mais simplificando aqui, ó. O 6 com 8 por 2 vai ficar como? Vai ficar 3 e por 2 aqui vai ficar 4. Bora fazer agora aqui os meios pelos extremos. Fica 9x, né? É igual a 15 vezes 4, que é 60. Quem vai ser o x? Acontece 60 dividido por 9. Dá o quê? 6,6, né? Dá essa dízima. Pessoal, mas qual é a pergunta? Ele quer saber, ó, vai durar aproximadamente quantos dias? Aproximadamente quantos dias? 6 dias, não é verdade, ó? 6,6 vai durar aproximadamente o quê? 6 dias, que está na letra A. Beleza? É isso que diz aí a questãozinha. Aproximadamente o quê? 6 dias e uns quebradinhos aí. Mais dias, a parte inteira, são 6. Quarta questão. Galera aí de São Pedro, chegando agora aí. Minha amiga Caroline, galera de Jeromênia. Bora lá para a questão 4. 2 minutinhos aí na tela para a quarta questão. Bora lá, né? Então, o primeiro passo, galera aí de São Pedro,
é o quê? Quando estiver falando de regra de 3 compostos, como nós estamos aqui aprofundando essa parte, primeiro nós temos que identificar quem são as grandezas. Nós temos aqui, ó, a quantidade de pedreiros, 4, né? Dias, né? Levariam 18 dias para realizar a construção de um muro, né? Vou botar outra grandeza sendo muro. Beleza? Pedreiros, dias e muro. Ele falou, se houvesse 2 pedreiros a mais e a altura do muro fosse de 4 metros, quanto tempo esses pedreiros levariam? Levariam quantos dias, na verdade, né? Então, já identificamos quem são as grandezas. Professor, mas quem são as grandezas? Pedreiros, dias e a altura lá do muro, né? Então, o outro passo qual é? Analisar se as grandezas são o quê? Diretamente ou inversamente proporcionais. Se eu tenho 2 pedreiros a mais, se antes era 4 e eu contrato mais 2, agora vai ser 6. Se eu tenho mais pedreiros, eu vou levar menos dias para construir alguma coisa. Mais pedreiros. Por isso que a setinha está do lado contrário, que é inversamente. Se a minha altura do muro é maior, eu vou levar mais dias. Maior a altura, maior a quantidade de dias. Então, elas são o quê? Diretamente proporcionais. E eu sempre vou começar com a grandeza que eu quero descobrir. Onde está o x? 18 está para x. Aí eu vou botando as outras. Quem for inversamente, eu troco. Por exemplo, pedreiros. O 6 aqui está em cima e o 4 vai ficar embaixo. Altura. Assim como o 2 está para 4. Beleza? Bora começar a simplificar aqui, ó. Aqui fica 1 e aqui fica 2. Vou simplificar o 6 com o 4 por 2. Aqui fica 3 e aqui fica 2. Aí vai ficar como? 18 está para x. Aí fica 3 vezes 1, que é 3. E 2 vezes 2, que é 4. Fazendo os meios pelos extremos, fica 3x igual a 72. Quem vai ser o x? 72 dividido por 3. Quanto é que dá aí? 72 dividido por 3 é igual a 24 dias. É o tempo que eles levariam para construir 4 metros de altura do muro. Beleza, Caroline? Galera aí de São Pedro, Gerumênia. Então, acredito, né, com essa parte inicial de regra de 3 composta, dá para a gente começar a desenrolar outras questões. Porque assim, o aluno tem que estar atento. Mais 2. Às vezes o aluno coloca lá só o 2. Se eu tinha 4, coloquei mais 2, eu vou ficar com 6, na verdade. E ter esse jogo de cintura, né, de analisar as grandezas. Se elas são diretamente ou se elas são inversamente proporcionais. Esse é o segredo de regra de 3 composta. Professor, e esse tipo de questão cai no Enem? Cai, meu amigo. Simples nem se fala. Praticamente, boa parte das questões do Enem é envolvendo regra de 3 simples. Beleza? Daqui a pouco a gente continua fazendo aí mais questões sobre proporcionalidade.